aceitar o carinho. Acho que ele já entrou. Bom dia. Bom dia, Li. A gente tá te ouvindo. Deixa eu ver, peraí. Agora vocês me ouvem? Agora. Sim. Ah, então tá bom. E aí, pessoal? Hoje podemos falar de Ayurveda na questão do coronavírus e acho que eu consegui. Ontem eu encontrei o cônsul da Índia. E aí eles estão num super processo aqui para o desenvolvimento do Ayurveda no Brasil. E eles estão até nessa questão do coronavírus. A Índia teve resultados muito expressivos, né, com os tratamentos terápicos. Eles já têm bastante publicação dos centros que eles tiveram atendimentos com coronavírus lá na Índia, usando os protocolos do Ministério da Saúde do Ayurveda lá, tiveram trabalhos científicos muito bacanas com resultados muito bons para o tratamento do coronavírus. E aí eles fizeram um protocolo tanto de forma preventiva, quanto para sintomas leves, quanto para sintomas moderados, até para sintomas pós-Covid, que muitos pacientes referem um cansaço, referem bastante sintoma de como se estivesse mantendo uma, alguns dos sintomas, né, como dor no corpo, cansaço, falta de energia, falta de ar. Então, o pessoal criou os protocolos e tem funcionado muito bem. E aí eles estão trazendo para o Brasil com força, né? Querendo fazer essa questão de ter tanto as plantas medicinais no Brasil, quanto usar o que a gente já tem no Brasil mesmo, para os quadros mais leves, né? Então, o que é bacana é que eles organizaram já bem direitinho, agora estão começando a publicar. Hoje já é o Dia Internacional, né, Dia Nacional do Ayurveda, eles querem transformar em internacional, estão vendo na Organização das Nações Unidas para transformar o Dia do Ayurveda em um processo internacional. Então, hoje é importantíssimo a gente fazer essa divulgação, pessoal. Entender que as medicinas tradicionais, né, o Ayurveda tem um papel importante, tanto agora, nessa questão de pandemia, quanto mesmo fora disso. Né? A gente tem que entender que fora de períodos de pandemia, a gente tem que buscar um estado de saúde equilibrado, um corpo bem equilibrado, para que nossa mente tenha saúde e para a gente ter um processo de desenvolvimento espiritual adequado, né? Então, vou começar a ler, gente. Vou ler umas partezinhas e vou explicando também como que funciona. E aí, o que vocês acham? De eu ir passando alguns tópicos, tá bom? Assim? Acho maravilhoso e fico sempre muito impressionado com a sincronicidade, né? Ontem a gente, a providência divina bloqueou, não era o dia,
E é sempre assim, eu sempre aceito quando essas coisas acontecem, porque a gente vai ver depois e sempre tem um motivo, né, vibracional também. O campo de energia com certeza hoje vai estar muito maior e muito mais propício para que essas informações elas possam chegar mesmo para todas as pessoas, né? Dentro de um campo de consciência bem grande, por muitas pessoas conscientes estarem, né, conectadas hoje também. É, Então, acho que é isso mesmo. Começar hoje é um dia incrível porque hoje é o dia de, né, eles colocaram hoje como dia do Ayurveda porque hoje é dia de Dhanvantari, que é o deus da medicina indiana. Então hoje é um dia muito propício para começar a despertar a consciência pela busca da saúde integral, né? Tanto física, mental, espiritual. Então aqui estamos alinhadíssimos. Temos Dhanvantari, então. Então, pessoal, o que vocês dizem da questões de medidas gerais? Primeiro, eles falam a importância, né, da higiene, distanciamento, tudo mais que a gente já conhece. E o primeiro ponto que eles falam como medida preventiva, e até mesmo quando tem sintomas leves, são os gargarejos, né? Fazer gargarejo com água morna e eles colocam um pouco de cúrcuma e sal. A cúrcuma, que tem um efeito anti-inflamatório muito potente, né? E o sal, ele potencializa, ele aumenta, ele melhora a vascularização, então ela ajuda na absorção, né, dos princípios ativos da cúrcuma na parede da boca, da garganta. Lembrando que essa é a região onde geralmente é a porta de entrada, né, tanto para o coronavírus quanto grande parte, né, da questão dos vírus. Então, fazer o gargarejo com água morna, cúrcuma e sal é um dos pontos que eles falam. A água sempre morna, tanto para as medicinas orientais, tudo tem que ser mais para o morno. Por quê? Porque o nosso corpo ele gasta energia para produzir calor. Então, se a gente consome, né, líquidos frios, alimentos mais frios, a tendência é que a gente perca energia, porque o nosso corpo vai ter que gastar mais energia para produzir aquele calor, para manter a nossa temperatura, né, no estado equilibrado. Então, é muito importante essa questão de quando for consumir chás, quando for consumir tudo que o Ayurveda assim, tem preconizado, geralmente é tudo morno. Se for para errar, pessoal, erra para o morno, que provavelmente vocês não vão errar. Né? Outros compostos, outras plantas medicinais que eles orientam fazer o gargarejo. Alguém perguntou aqui qual sal. O sal rosa, né? O sal rosa do Himalaia é o melhor sal, o sal mais indicado para tudo que você for fazer dentro das práticas do Ayurveda. Outro composto, então, de plantas medicinais é chamado de trífala, que é um composto que é de 3 plantas medicinais, que é o amalak, haritaki e bibitaki. A trífala está sendo encontrada agora com mais facilidade no Brasil. A Anvisa liberou a entrada da trífala no Brasil. E alguns locais, né, de produtos naturais você já encontra, farmácias de manipulação também já é possível encontrar a trífala. Então, fazer um gargarejo com água morna e trífala ou o alcaçuz. Eu sinto uma diferença enorme. A gente está tomando chá de alcaçuz com trífala e chai masala. É muito bom. Porque todos... E é importante essa misturinha, né? Essa mistura de plantas medicinais é algo que uma planta acaba potencializando bem o efeito da outra. E você acaba tendo, né, uma ação muito completa no organismo, né? Com várias áreas de benefício. Então, é muito bacana. E aí a outra planta medicinal né, que é o alcaçuz, é a planta medicinal que foi mais estudada, principalmente na China, né, pro Covid. Então eles usaram bastante tanto o alcaçuz quanto o astragalus, né, mas principalmente o astragalus mais num mecanismo preventivo e o alcaçuz no terapêutico.
terapêutico mesmo. O alcaçuz já foi testado até mesmo para o SARS-CoV-1, né, que agora o Covid é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 o alcaçuz tem um efeito significativo para matar o vírus. Então, sem dúvida, ele tem um efeito muito bacana, muito positivo para o Covid. E também é uma planta que é achada no Brasil. Às vezes tem que ir em algum empório, não é tão fácil de achar, mas acha, né? Em algumas lojas de produtos naturais é possível de encontrar o alcaçuz. Então, fazer esse gargarejo com água morna e essas plantas medicinais. O que seria interessante até de fazer? Ou, se você está meio na pressa, você coloca essas plantas direto na água morna, mistura e toma. Mas se você quiser fazer algo para ficar um pouco mais potente, você pode ferver as plantas na água. Então, você pega uma leiteira com água, coloca a planta medicinal, deixa ela dar uma fervidinha ali, uns 5 minutos pelo menos, desliga o fogo, deixa mornar, faz o gargarejo. Né? O Ricardo, o alcaçuz também ele é eficiente para prevenção? Ou ele é mais na prevenção também? Prevenção também. Porque ele já deixa o organismo num estado mais... reduz os processos inflamatórios, às vezes basais do organismo, né? E outra função interessante dele, o alcaçuz também é considerado açaí, que é um rejuvenescedor de tecido. Então ele deixa o corpo mais forte. Né? E no pós também, então, ele regenera, ele ajuda também na regeneração? Sim. O alcaçuz, ele é o cara, assim. Dentro de processos respiratórios, putz, ele é muito bom. Então ele é bom preventivo, ele é bom durante e ele é bom depois. E como ele é uma raiz dura, né, ele é interessante de fazer a decocção, fazer a fervura dele. Vou falar também de algumas outras plantas medicinais, tipo o manjericão. O manjericão tem que ser infusão só. Então a água ferveu, desliga e coloca. Né? Porque ele não pode ser fervido por muito tempo, porque senão você destrói os princípios ativos. Aí é um dos casos que eu mais amo também, é maravilhoso. Manjericão é uma delícia. E a gente tem no Brasil, várias espécies de manjericão. Então tem um manjericão basicão, que a gente conhece, assim, né, da alimentação. E a gente tem a alfavaca, é um tipo de manjericão. E a alfavaca tem mostrado mais potência do que o manjericão comum. Todos eles têm, os princípios ativos, todos são bons. Mas a alfavaca é mais potente. E o que é mais potente de todos, que está chegando no Brasil aos pouquinhos, é o Tulasi, que é o manjericão santo, né? É o que eles chamam de... acho que é o manjericão santo mesmo. Que ele é um pouco mais difícil de cultivar, assim, ele é uma planta mais sensível, só que ele é o que é a planta mais potente mesmo dentro dos quadros, né, para tratamento em geral. E é até legal, assim, quando você vai para a Índia, às vezes você vê um pé de manjericão dentro de um ashram ou de um templo. Aí você olha e fala, o que é um manjericão dentro? Porque ele é a planta de Krishna, né? Oi, não ouvi. É uma planta de Krishna também, né? Então ela é uma planta super cultuada. É interessante, às vezes você entra no templo, tem gente caminhando em volta, né, com japamala, assim, caminhando em volta da Tulasi. Porque ela é super representativa mesmo de Krishna. Então E a potência terapêutica dela é gigantesca, assim. Eu fico pensando, né? Será que ela virou de Krishna, ela virou sagrada porque ela era muito saudável? Ou por ser, né, super energética e espiritual, eles foram experimentar e viram que fazia bem para a saúde? É muito Duas coisas, né? Eles captaram, sentiram a planta, falaram, nossa, isso aqui deve ser bom para tudo. Então,
Então, assim, o Tulasi está chegando no Brasil, tem uma marca que chama Organic India, que tem chás deliciosos né, de Tulasi. E aí, geralmente, eles misturam Tulasi com outras plantas, então é bem gostoso e estão também indicados, né? Tanto o Tulasi quanto o Alcaçuz, além desse efeito físico bem positivo, essas plantas medicinais têm um efeito muito bom também para o processo emocional. São plantas que reduzem a ansiedade, reduzem o estresse, né? São plantas conhecidas como adaptógenas também. Elas adaptam o nosso corpo a situações de estresse e ansiedade. Então, não deixa com que os processos emocionais impactem no corpo físico, não deixa que desregule o nosso metabolismo, que grande parte do problema, né, do estresse é que ele desregula o organismo e ele abre portas, né, para os processos infecciosos. Então, acho que é bem interessante a gente fazer esse processo, esse trabalho com essas plantas medicinais, porque vai ter um processo preventivo, vai fortalecer o corpo e vai deixar a mente mais equilibrada também. Ela aumenta a frequência vibracional, né? Satírica, né? Vibração mais elevada. Né? E traz esse processo de deixar a mente clara, né? Clarear e te tirar da densidade do turvo, né? Então, eles traz essa potência de aumentar o que eles chamam de Di, ou uma capacidade que é o Sataka Pitta, que é a nossa capacidade de discernimento. Então, grande parte do nosso estresse é falta de conseguir discernir direito as coisas, olhar para a situação e falar, não, tá bom, isso não é agradável para mim, mas tá tudo bem, faz parte da vida. Aí já nosso nível de estresse e ansiedade dá uma reduzida, né? Outro ponto aqui que eles colocam, então, é a aplicação nasal de alguns óleos medicados, né, como o Anutaila ou o chá de Bindu Taila. São óleos que não acha tão fácil no Brasil, são alguns empórios, né, específicos ou lojas que trabalham com produtos de Ayurveda que a gente consegue achar. Ou eles falam até mesmo do óleo de gergelim puro, né, que deve ser aplicado na narina, sempre morno também, né, para ter uma melhor penetração, uma melhor lubrificação da parte da narina, das vias nasais. Então, você... Pode amornar o vidrinho mesmo ou é melhor só amornar? Pode ser o vidro mesmo? Pode. Eu tô com porque não vai pôr numa temperatura muito alta, né? Então, você já põe o vidrinho numa leiteira, às vezes com o mesmo nível de água, assim, né? Amorna, quentinho para o corpo, assim. Então, como não vai chegar no nível de fervura, que pode destruir os princípios ativos, só amornar não tem problema. Depois eu vou mostrar para eles, eu tenho os olhos aqui, a gente pode fazer os crias. Eu vi nos stories. Então, tem gente produzindo no Brasil, é bem legal. Porque exige algumas plantas medicinais, mas tem chegado. Eu quero dizer, então. Voltou? Deu uma cortada. Oi, gente. Cortou? Voltou. Aliás, gratidão pelo presente que sua mãe maravilhosa ontem chegou já. Recebemos. Feliz. Vou mostrar para o pessoal depois. Que bom. Que bom, que bom. Lindão. Que bom, que bom. Porque foi eu trouxe em agosto do ano passado, a última viagenzinha para lá. Daí eu sempre tenho no estoque. Tem que ter um estoquezinho para essas questões. Mas então é tudo nosso, né, gente? Alguém precisou, a gente disponibiliza. Nós ficamos muito, muito felizes mesmo, assim, uma alegria no coração. Esse tipo de presente é muito auspicioso, né? Que bom. Não, mas é isso, gente. Essas plantas servem para ajudar, para curar.
Se eu não estou precisando, alguém tá, a gente tem que distribuir. É assim mesmo. E então, essa aplicação dos olhinhos nasais são muito importantes, principalmente no período da manhã, dentro da nossa rotina diária da manhã, né? Eles, no protocolo que eles orientam até quando for sair de casa e quando voltar para a rua, quando voltar da rua, né, fazer essa aplicação do óleo nasal, ajuda bastante. E eles falam sobre a inalação de vapor, né? Então, fazer a vaporização com algumas plantas medicinais, entre elas a semente do aipo, que eles chamam de ajoen, ou a gente pode usar a menta ou o óleo essencial de eucalipto. Acho que o mais fácil para a gente achar aqui no Brasil são os óleos essenciais, né? Tanto de eucalipto quanto de menta. Então a gente ferve a água, né? Aí começa a sair o vapor, ou coloca num inalador ali, e aí você pinga umas gotinhas e fica inalando aquela fumaça. É bom também ou é preferível mesmo a gente ferver da forma antiga, por o pano? Pode fazer das duas formas, né? E o que é interessante é que tem já trabalhos até científicos mesmo do impacto de como o eucalipto destrói os vírus. Então, o eucalipto é super, né, potente, tem que ser o óleo essencial mesmo, ou a folha. Muitas vezes as pessoas têm algumas essências, alguns tipos de produtos com eucalipto, mas tem que ser o óleo essencial mesmo, viu, pessoal? Tem que ter os princípios ativos, tem que ser bem natural a, a fonte, a origem do eucalipto. E Até para você não se intoxicar, né? Porque né, o que é puro é o óleo, né? Essencial. e outra coisa é tomar bastante cuidado depois que você faz essa vaporização. Tem que tomar cuidado para não tomar vento, não pode se expor a frio, porque quando você recebe né, essa fumacinha, a tendência é que seus poros abram, seu corpo fica mais aberto, assim, ao mesmo tempo que ele passa por esse processo de limpeza, você fica um pouco mais sensível, um pouco mais aberto. Então, tentar geralmente fazer isso em casa, às vezes à noite, né, já com as janelas de casa mais fechadas, quando você estiver num processo já para deitar, para dormir. Então, evitar fazer esse processo quando for sair de casa, preferir, né, ficar em casa e assim se expor a vento, se expor a frio, pelo menos 1 hora depois dessa prática, que ajuda bastante, então, também na limpeza das vias respiratórias. E é interessante, né? Eles falam até para uso, por exemplo, não tem aqui no protocolo, mas bastante também do uso da cânfora, né? E eles falam, né, de você fazer essa vaporização muitas vezes não só para inalar, mas fazer na casa também. Acho que é uma técnica que a gente tem aqui, que veio bastante da ancestralidade mais africana, é a defumação, né? Defumação é muito bom mesmo para o ambiente, para a gente deixar os miasmas, né? Das vibrações também. Então, esses miasmas, eles adentram, né, o nosso corpo etérico e acaba chegando no físico mesmo. E aí é muito interessante, porque é isso, a gente fazendo esses processos de fumegação na casa, fazer esse processo de queima de plantas medicinais, tudo já traz uma purificação na casa e no nosso campo energético e na nossa via respiratória. Então, fazer uma vez, né, pelo menos uma vez por semana, acho que é muito, muito bom para medidas gerais assim, de saúde. Outro ponto importante que eu coloco aqui é o sono, né, adequado, entre 6 a 8 horas, porque, né, acho que as pessoas acabaram indo mais para trabalhos online,
Então não bate cartão, não tem horário de entrar, horário de sair, parece que está trabalhando o tempo inteiro, então tem que tomar cuidado com excesso de trabalhos, excesso de contato com aparelhos eletrônicos muito tarde à noite, né? Acaba degradando melatonina, então a qualidade do sono fica mais baixa. O sono é muito importante para a reparação do organismo em geral, né? É muito importante para o reequilíbrio das funções imunológicas. E, então, um sono que não é muito bom aumenta bastante os riscos de vários tipos de doença. Então, desde dessas questões infecciosas até tem trabalhos científicos mostrando risco de AVC, risco de infarto, risco de vários outros problemas de saúde associados com sono ruim. Então, o sono é muito importante nesse momento, pessoal. Às vezes, eu vejo muitos pacientes falando assim, como eu não tenho mais que pegar, né, transporte, como minhas aulas às vezes foram um pouco mais para tarde, eu estou dormindo mais tarde, acordando mais tarde. Tenta evitar esse processo aí, pessoal. Tenta manter a questão do dormir cedo, acordar cedo, porque isso deixa a nossa frequência, o nosso pulso, né, de vibração, nossos pulsos fisiológicos mais parecidos com o da natureza, parecidos com o da nossa constituição natural. Então, o dormir cedo e acordar cedo é muito mais saudável do que fazer, por exemplo, o mesmo número de horas de sono, só que mais tarde, né? Por isso que o trabalho do Vidia está aí cedinho para vocês, para incentivar o dormir cedo e acordar cedo. Eu estou super avisando nos meus grupos, poderosos grupos, assim, que é uma graça, a gente tem uma comunidade que se organiza e eles criam outros grupos para disseminar todos esses ensinamentos. Então, eles organizam, né, tudo que eu venho transmitindo e o que vocês estão transmitindo agora, e eles propagam nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Então, a gente tem 10 mil pessoas aí conectadas. Que legal. E eu orientei para estarem na sincronicidade, porque a gente não sabe se consegue nem gravar as lives, né? Porque quando a providência divina entra também, às vezes é para ensinar muito sobre sincronicidade. Aproveitar a oportunidade. Não, exatamente. A disciplina, né? Disciplina para conseguir pegar os ensinamentos que, né, é o que você falou. Muitas vezes, providência divina vai e fala, bom, por mérito, esses que assistiram ficam, os outros vão ter que ter um esforcinho para ter o contato em outra oportunidade. Isso aí. Com muita facilidade que ele coloca a gente na estagnação, né? Porque a gente faz escolhas o tempo inteiro, né? E as boas oportunidades passam uma vez. Então, a gente tem que estar na sincronicidade de dormir cedo, acordar cedo, comer os alimentos mais naturais, que isso te coloca na possibilidade de estar também utilizando a alta percepção para as escolhas na vida, né? E aí a gente tem que aprender a agarrar as oportunidades. Não acreditar que você vai ter acesso a elas novamente, porque é uma vez só. Esse momento ele é único, né? Na vibração. A gente falou de toda a frequência que está relacionada com o dia de hoje, né? Muitas pessoas honrando Dhanvantari, um grande campo de energia. Então, esse é um momento único, né? Às 2h já não vai ser mais esse momento. Né? Exatamente. E aí outro ponto que eles falam é dos exercícios físicos. Então, cura dos movimentos. E de medidas dietéticas, eles falam sobre vários tipos de chá, né? Então, são chás que têm essa qualidade tanto para dispersão, eliminação de vírus, como também são geralmente chás muito usados para melhorar a capacidade digestiva. São muitos chás digestivos. Por quê? Está totalmente interligado. Um chá que ele é digestivo, ele melhora, ele limpa o seu trato digestivo. Com isso, você tem menos sensação de peso, você tem mais leveza, o seu corpo fica mais energizado e por isso você vai ter mais
energia para sustentar uma imunidade, para conseguir proteger o seu corpo. Então, inclusive, é interessante as pessoas entenderem que quando a gente está adoecido mesmo, a gente não tem fome, porque o corpo preserva energia para se curar. E a digestão, ela consome muita energia, né? Então, realmente, optar pelos alimentos mais leves e mais nutritivos é muito importante, né? Nesse momento. Por isso essa questão que eles fazem, né, esporadicamente períodos de jejum no Oriente, porque dar um tempo para o corpo se reorganizar, né? Porque é exatamente isso. A gente tem essa visão no Oriente, no Ocidente, de que comer vai dar energia. Mas, na verdade, vai dar energia depois que você perder energia para digerir o negócio. Tudo que a gente come vai exigir uma energia para o processo digestivo, mas se você não tem energia para fazer a digestão, primeiro você tome chás para aumentar a sua energia, para você poder comer, para conseguir digerir e ter energia. Então, é muito importante ter esse processo, ter essa consciência de que é um processo evolutivo. Né? Você precisa, então, de ingestão, né? Ingerir chás para ter fome, e aí você tem uma fome real para poder comer. Então, esse é um sinal importantíssimo. Comer só quando tem fome mesmo. Não comer porque está na hora do relógio, não comer porque porque falaram para você que é importante comer, né, em determinado momento. Então, você tem que comer, principalmente quando tem fome. Geralmente, a gente vai ter, se a gente está conectado com o corpo, a gente vai ter fome em horários bem precisos, assim, principal horário de fome entre 11h30 e 2 da tarde. Né? Dependendo da constituição física de cada um, de atividade física, né? Vai ter fome também no período da manhã e o outro, geralmente, vai ter fome lá para o final da tarde, por volta de 4h30, 5, 6 horas da tarde. É o horário da segunda ou terceira refeição, que daí é o adequado para o dia. Né? Então, esperar ter fome para comer, não tá com fome, perceba se é por agitação mental, se é por estar muito preocupado, fazendo muitas coisas que você não está conseguindo ter fome. Então, vale a pena sentar, fazer algumas respirações, que às vezes acalmando a mente, a fome vem. Ou, às vezes, você precisa de um empurrãozinho energético metabólico. E esse empurrão metabólico vai vindo o uso dos chás. E aí, quais chás são mais recomendados pelo Ministério, né, da Índia? Então, o famoso gengibre. Então, a gente pode usar tanto o gengibre em pó quanto o gengibre a raiz mesmo. Então, colocar para ferver na água, lembrando que o gengibre, por ser uma raiz, por ter uma densidade maior, precisa ser fervido, né? Ferver pelo menos uns 5 minutos. O coentro, principalmente a semente do coentro, mas pode ser a folha também. E o manjericão. Então, o manjericão, lembrando que ele é só na infusão. Do fogo e colocar o manjericão lá. Ou sementes de cominho. Né? A semente de cominho, por ser doce, também fazer a decocção. Pode ser dessas plantas medicinais, né, elas em separado, ou pode fazer elas, né, fazendo um composto. Geralmente vai ser mais potente e mais eficaz. Não tem problema misturar, sei lá, gengibre com coentro, por exemplo, a sementinha. Os dois que pode ferver, é legal. Pode pôr. Então, os que fervem, por exemplo, desses que eu falei, o gengibre, a semente de coentro, a semente de cominho, aí você ferve elas, desliga o fogo e, se quiser, pode pôr o manjericão depois. Bem cada um da bruxa, né? Vai jogando as coisas e... Exatamente. Vai fazendo alquimia. Show. E aí o que é legal é isso. Você pode fazer, por exemplo, uma quantidade grande, fazer, por exemplo, 1 litro e ir tomando em pequenos goles no decorrer do dia, né? Do decorrer das horas. E é orientado que você, ao fazer um chá, você consuma ele em até, por exemplo, o ideal é consumir em 3 horas, até 6 horas tem ali um bom princípio
ativo, mas pensando que passando o tempo vai estar, né, exposto ao oxigênio, então geralmente vai oxidando e vai perdendo energia. Então, se você faz um chá, provavelmente depois de 8 horas ele não vai ter mais tanta eficácia. Então, você tomar ele mais fresquinho, mas você pode tomar assim, pequenos goles durante o dia por pelo menos umas 3 horas. Você vai ter bastante benefício. Outras plantas medicinais que eles também falam é sobre a pimenta do reino, né? E a canela. Então, a pimenta do reino, a melhor forma seria você pegar um pilãozinho e dar uma quebrada nela, aí colocar na água para ferver. E a canela, usar o pauzinho da canela. Não pode usar o pó, mas o pauzinho funciona muito bem também. Fala-se também do Golden Milk, né? O pessoal conhece, né, tem trazido bastante para o Brasil, tem usado, que também é uma mistura de especiarias, né? Então, são essas especiarias, só que associada com a cúrcuma. Então, pode ter cravo também, né? No Golden Milk. Então, são essas famosas plantinhas aí para gripe, né? Então, a gente já usa nas tradições aqui, das medicinas tradicionais até brasileiras, a gente já tem bastante contato. Então, põe tudo isso aí para ferver, põe uns pedacinhos de cravo, põe um pauzinho de canela, põe gengibre, põe cúrcuma, põe para ferver tudo isso, desliga, põe um manjericãozinho, tá ótimo. Vai tomando em pequenos goles durante umas próximas 3, 4 horas. Terminou, faz pega outra leiteira, água, faz de novo. E pode Vai colocar tomando. leite vegetal, ou a gordura do leite vegetal não é interessante nesse momento? Eu sempre junto o ghee também, né? Isso. Então, nessa questão do leite, você pode usar, por exemplo, um leite vegetal, principalmente um leite vegetal mais gorduroso, né? Então, por exemplo, o leite de amêndoa, o leite de castanha de caju, que a gente tem leites vegetais que não são tão gordurosos, né? São mais ralinhos, tipo o leite de arroz, o leite de aveia, eles são menos gordurosos, mais leves. São bons, mas para a gente conseguir efeitos mais potentes, né? Principalmente nesse aspecto, não mais potentes, mas mais completos, né? Quando a gente faz algum processo, uma fervura na água, então a gente está deixando mais hidrossolúvel, né? Essa mistura vai entrar em alguns tecidos, mas quando a gente põe na gordura, a gente consegue atingir outros tecidos também, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, o Golden Milk, né? A gente coloca as especiarias num leite mais gorduroso, a gente ferve as especiarias nesse leite e toma, a gente vai conseguir levar esses princípios ativos, essa potência medicinal para tecidos que são veiculados, que as plantas precisam do veículo gordura para conseguir penetrar. Né? É bem indicado a gente fazer isso nesse momento de Covid também, né? Sim, porque é maneira de conseguir fortalecer e equilibrar o corpo como um todo. Todos os dados, né? E aí, outra questão de medidas preventivas é o uso de algumas plantas medicinais, que são a ashwagandha, que é a Witania sonifera. Ela é indiana, mas já está autorizada pela Anvisa no Brasil, então a gente consegue achar em alguns empórios e farmácias de manipulação. Tem algumas marcas que estão até fazendo já compostos com ashwagandha, então às vezes coloca ashwagandha num Golden Milk, ou coloca ashwagandha com gengibre, a gente consegue achar em alguns preparados. A dose dela é 500 miligramas do extrato seco, ou 1 a 3 gramas quando é a planta em pó, misturada com a água morna, né, ou fervida aí, que você pode tomar 2 vezes ao dia. Ou então a ashwagandha também é muito conhecida pelo seu efeito adaptógeno, então ela também tem uma redução, ajuda a reduzir os níveis de estresse. Ela é uma planta também bem tônica, bem nutritiva, ela também é raçaiana, então ela nutre os tecidos
né? Ela é muito conhecida por nutrir o tecido muscular. Então, as pessoas que buscam, né, fazer atividade física e quer ter ganho muscular, a ashwagandha é uma planta que é utilizada. Ela é muito utilizada também para problemas neurológicos. Então, para pessoas que têm alguma doença neurológica que tem distúrbio muscular secundário a isso, então esclerose múltipla, né, outras doenças como a esclerose lateral amniotrófica, que acaba tendo perda de massa muscular. A ashwagandha tonifica, né, o músculo, ajuda a pessoa a não ter perdas musculares, ter perda de movimento. E, assim, o Ayurveda mesmo fala, uma planta medicinal, quando ela é muito potente, ela serve para muita coisa. Então, assim, a ashwagandha tem toda essa questão muscular, neurológica, mas também ela é super preventiva, né, para doenças respiratórias, porque ela aumenta um tecido nosso que chama ódias, que é esse tecido muito relacionado com o sistema imunológico. Outra planta medicinal que tinha no Brasil, mas sumiu. Não sei se todo mundo comprou por causa do Covid ou se teve algum problema na Anvisa, mas que é o guduti, que é a tinóspora cor-de-folha. Ela incrível, assim. O Ayurveda usa muito porque ela é uma planta medicinal que, ao mesmo tempo, ela tem uma ação dual que é difícil de achar nas plantas medicinais, porque ao mesmo tempo que ela resfria o corpo, ela aumenta o fogo digestivo. Então, assim, geralmente quando você quer uma planta que resfria, ela resfria tudo e ela acaba baixando a capacidade digestiva. Só que o guduti não. Ela é incrível porque, ao mesmo tempo que ela resfria, tira o fogo tóxico, ela aumenta o fogo digestivo. Então, ela é super difícil de encontrar. Eu ganhei esse presente dele, ó. Imagina se eu tô feliz, se a gente tá feliz. Então, ela é super bacana. Tinha ela dava, né? Tinha já alguns frasquinhos, né? Algumas marcas que tinham ela em frasco no Brasil, mas sim, sumiu. Não sei, acho que deve ter dado algum problema na Anvisa lá. Eu não tenho nenhum lugar nisso. E agora a gente consegue com esses esqueminhas de trazer da Índia um pouquinho, né? E outro que eles também sugerem aqui é uma geleia super potente, que chama Chyavanprash. É uma geleia que ela tem é uma mistura de 32 plantas medicinais. Então, esse é o caldeirão da bruxa mesmo. A galera vai pondo planta medicinal, eles misturam com uma fruta que chama malak, que é uma frutinha verdinha, assim, bem azedinha, mas bem gostosa. E aí eles misturam, eles fazem uma fervura, então, dessas plantas medicinais com a malak, com óleo de gergelim, com ghee. Eles fazem uma mistura, uma bruxaria super potente e é super importante. Verruga de sapo. Perna de grilo, né? Vai jogando tudo lá. E aqui é interessante, às vezes a gente consegue, por exemplo, quem gosta de fazer geleia, pegar uma fruta, né, bem tônica, por exemplo, sei lá, acerola, né, uma fruta que tem bastante vitamina C. Sei lá, tô criando um Chyavanprash brasileiro aqui, já que a gente não tem. Então, sei lá, pega a acerola, pega açúcar, né, que é a medida, a forma com que vai fazer a geleia, e aí coloca gengibre, cravo, canela, cardamomo, né, coloca um pouquinho de cúrcuma, mistura, faz uma geleia com especiarias. Não faça só a geleia de açúcar com a fruta. Aproveite, coloque especiarias, vai ter né, se você conseguir achar ashwagandha, coloca ashwagandha, você vai fazer uma geleia mega blaster tônica. Acho que usar a acerola é uma boa. O açaí, né? Se a gente tem uma planta medicinal, uma fruta super top, cheia de antioxidantes, super saudável, é o açaí, né? Então, acho que fazer o consumo, pelo menos... Caso, jabuticaba, ela é boa também? Também. E também sempre faz geleia de jabuticaba, né? Dá aquele monte, né? Não, é super potente. Essas berries, né? Todas essas frutinhas, né? Então, mirtila, amora. Nossa, já pensou uma geleia de amora com acerola e você colocar gengibre, cravo nela? Então ia dar
uma super geleia. Você faz uma geleia dessa, toma uma colher por dia, 1, 2 colheres por dia, proteção total para o corpo. Super incrível. E aí, bom, de prevenção, acho que é isso. Depois ele começa a entrar em medidas já para tratamento. É o que a gente pode falar numa próxima, né? Acho que essa primeira a gente pode falar de prevenção. Então, focar, pessoal, no estilo de vida, então, sono, física, gerenciamento de estresse, então, meditação, gerenciamento dos campos sutis, da parte energética, né? Todo esse processo que a Nô vem trabalhando, cura do DNA, processos ancestrais, energia ancestral, tudo isso é muito importante para a gente estar trabalhando, porque é isso que vai liberando mais energia para o nosso corpo conseguir se manter firme, forte, e tem a questão desses impactos vindos de épocas de pandemia. Aqui também os textos clássicos, né, os textos indianos falam muito que é um processo kármico, é um karma, né, coletivo, é um momento em que a natureza entra para tentar reorganizar muito desse processo que o ser humano vem causando de impacto na natureza, a natureza faz, né, a sua reação. Então... eu achei muito, Gui, que a gente está também no momento num processo de evolução da espécie, onde a gente está tendo que aprender a ativar o nosso curador interno mesmo, a autocura, né? Uma capacidade que está esquecida. Então, esses processos também obrigam a humanidade a aprender a se autocurar, né? A ativar esse potencial que tem dentro da gente. Certamente eu entrei em contato com esse vírus inúmeras vezes, e o vírus com certeza permeia no meu corpo, né? Porque ele está nos ojas, ele está nos fluidos, só que o meu corpo, ele tem uma capacidade de não permitir que o vírus atue em mim. E isso vem de um processo de 4 anos de ativação, de conversar com as células e de fazer o trabalho de recodificação de cada sistema, de cada órgão, né? Então é inacreditável o que o corpo é capaz. Eu estava dizendo, inclusive, passei nos meus grupos, que eu precisava fazer uma ressonância com contraste. E eu fui 5 vezes fazer a ressonância. O meu corpo menstruou na hora. Depois o meu corpo travou o meu intestino. Nem com todos os tipos de laxante eu não uso nada. Eu vou 3, 4 vezes no banheiro, né, porque eu super trabalho. E as 5 vezes eu tive que sair, eu não fiz. E aí você vai entender que mais para frente você não poderia tomar o contraste, né? Outra coisa super interessante é que 1 ano antes do Covid, meu corpo já começou a ser trabalhado. O meu sangue começou a ser afinado, ou seja, o nosso corpo tem uma capacidade multidimensional de acessar a realidade. Não é só essa do momento presente. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina muito perfeita. E a gente tem botado muito a capacidade do corpo, né? Tomando medicamento para qualquer coisa, desconsiderando, dizendo que o corpo é burro. Então, eu sinto muito que esse é o momento da gente retomar esse poder que a gente já tem interno, né? De se autocurar. Sim. E fazer toda essa conexão com processos mais sutis mesmo, né? Então, tá todo mundo mais, né, restrito, mais em casa. E o que isso induz? Né? Induz a um crescimento mental e espiritual. Você pode usar isso, né? Se você não fizer isso, a tendência é que você vai entrar num nível de estresse, desorganização mental e emocional muito grande. Então, esse recolhimento é importante para você ir revendo, né, todo o impacto que você tem feito na natureza, de entender o impacto de toda a sua ancestralidade, o que você está trazendo disso para o mundo. E é importante esse entendimento, né, de que existe um todo, existe uma natureza, existe toda a influência, né, astrológica. Então, os estudos da astrologia védica,
em dezembro teve um eclipse, né, que teve a mesma conformação da época que começou a AIDS, né, no mundo. Então, assim, foi a mesma conformação de um vírus que estava chegando para bagunçar tudo. Então, na real é essa. A questão astrológica, astronômica também teve impacto na gente. Então, a gente estava, né, com um nível de consciência tão egoísta, achando que só a gente, né, só o ser humano era o centro do universo, mas a gente é um cocôzinho pequenininho, né? A gente tem que ficar atento, porque agora em dezembro vai ter outro processo astrológico bem intenso, né? De 6 de dezembro até mais ou menos dia 20 de dezembro vai ocorrer um fenômeno que chama Graha-Yuda, né? Júpiter e Saturno vão ficar um muito em cima do outro, eles vão ficar próximos, o que acaba vai gerar um impacto, principalmente aí não tanto na área de saúde, mas um econômico, a gente está vendo, né, como que está essa questão da economia. Então, outra questão para a gente fazer, né, rever valores, rever a nossa relação com a matéria, nossa relação com questão de prosperidade, tudo isso tem que ser muito revisto, muito observado, para a gente conseguir... Fala, não? Eu tenho falado que esse é um momento que a gente tem que tomar consciência que a matéria, ela precisa ser trabalhada em favor do corpo, em favor da saúde, em favor do bem-estar, porque a gente não vai conseguir se manter encarnado. Foi o tempo para a gente fazer toda essa limpeza, toda essa faxina, e a gente ficou enrotado, né? Então agora é o momento de atingir o nosso potencial, focar totalmente nisso para que a gente possa ter um veículo preparado para essa nova consciência mesmo, né? Esse novo patamar energético. E as pessoas ainda pensam em comprar casa, carro, investir em coisas materiais e não investem na alimentação, não investem na saúde, na verdade, preventiva, né? Na manutenção dessa saúde constante. Então, a gente precisa rever, porque não adianta você ter casa, carro e uma série de coisas materiais que não está existindo a condição de se manter vivo hoje, né? Por conta de tudo isso que a gente sabe que não vai parar por aí. Então, e tem essa questão, né, Não? Muitas vezes a pessoa fala, não vou comprar orgânico porque é caro. Caro é quimioterapia, gente. Caro é remédio na farmácia. Então, assim, você investir no orgânico, você está investindo na sua saúde, você está evitando que veneno caia no chão, que caia no lençol freático, né? Você está ajudando a pessoas que têm esse trabalho bonito lá de estar plantando orgânico. Então, você não tem que pensar só no ato do pagar. Pensa que seu dinheiro está indo assim para um processo que é muito bonito, que você vai estar ajudando não só a sua saúde física, mas toda essa conexão, né? Somos todos conectados, é uma teia muito grande. Você vai estar dando dinheiro para parte da teia que vai ajudar a natureza a se sustentar, vai acabar com os venenos, vai ajudar, né, uma agricultura familiar ali que está pensando no bem da natureza. Então, é muito importante você pensar assim, poxa, o orgânico é mais caro? Mas assim, você vai ter um benefício muito maior, né, tanto para a sua saúde como para o meio ambiente, para tudo isso. Então, é essa questão, pessoal. O investimento hoje é bem isso que a Ana falou. Assim, tá alinhado com o que realmente é próspero, não só no sentido material, mas assim, prosperidade física, né? Prosperidade na saúde, prosperidade emocional, energética. Então, assim, a gente tem que ajudar a manter, né, mais espaços naturais, né, espaço em que a natureza seja preservada, porque vão ser grandes fontes de lugares para a gente ir recarregar, né, a energia, nossas baterias. Então, acho que isso são pontos muito importantes e, assim, essa pandemia provavelmente veio para isso, para a gente ficar em casa, entrar em processos de reflexão, de conexão e, principalmente, poxa, a gente tem as redes sociais, se conecte com pessoas em que você vê, né, e siga pessoas, entre em contato com pessoas que estão nessa vibração, né, que estão se trabalhando nesses pontos, que estão, né, investindo
para divulgar e disseminar esse tipo de conhecimento, né? Sem dúvida. Uhum. E Vida, né, tá junto. maravilhoso. Muito bom, muito bom. E acho que até falei demais aqui, já devo ter comido o horário do próximo pessoal que vai falar. Muito bom, muito auspicioso, muito importante. Presentaço. Valeu, gente. Presentão para mim também. Saio com vocês sempre. Gratidão. Tá bom? Valeu, gente. Beijos, beijos. Bom dia. Beijo.